Você elegeria outro destaque negativo na competição, Beckler, até aqui? Pode ser time, pode ser coletivamente também, o que você quiser. Acho que não. Tá assim, Corinthians e Santos mal, né? Corinthians, Santos e Vasco mal. 3 os grandes, jogando pouco resultado também, com times difíceis de assistir. A bagunça que o Corinthians virou desde que tirou o Lázaro, né? Tirou o Lázaro, trouxe o Cuca e gerou para si próprio um furacão que acabou gerando um Vanderlei Luxemburgo que não era o plano nenhum do Corinthians. Então, começa a temporada, o Corinthians parece que sabendo o que quer e no meio da temporada já não faz a menor ideia do que vai dar. Parecia que vinha dando passos à frente como clube e agora deu muitos passos atrás muito rapidamente. Mas no total, como eu disse que para mim o nível do campeonato é bom e eu gosto de assistir o Campeonato Brasileiro hoje, e tem por rodada uns 3 ou 4 jogos que eu falo, esse jogo aqui parece ser legal, se der tempo eu vou assistir. Eu tenho gostado bastante do campeonato. Boa, pra você, Léo. Eu ia citar era o Corinthians, viu, Cirilo? Porque a capacidade financeira que o Corinthians tem, e Palmeiras passou por esse processo, o Galo tá tentando passar por esse processo, o Flamengo fez talvez o melhor processo, né, de se organizar, e como arrecada muito, o Flamengo sai à frente. O Corinthians é o time no Brasil que poderia peitar o Flamengo. O Corinthians é o time. O Palmeiras pode hoje, por causa da patrocinadora, tem uma ótima presidente. O Galo tem muito investimento, mas tem muita dívida para pagar. Agora, o Corinthians, pelo potencial comercial, por ser o segundo time mais popular do Brasil, talvez seja o segundo time também mais desorganizado da história. Porque é impressionante como não tem nenhuma convicção, como ninguém manda. Quem manda é a torcida, sendo pro bom ou pro ruim. Porque quando a torcida reclama e tira treinador e vai lá, invade CT, isso tudo tá errado. Mas quando a torcida se engaja por campanhas de direitos sociais, direito da mulher, isso é tudo muito válido. Agora, o Corinthians não sabe para onde vai, e eu sei para onde o Corinthians vai. Se o Corinthians continuar decidido, o Corinthians vai para a segunda divisão. É a cartilha prontinha. Sabe qual que é a diferença? Eu recebi um torcedor, me mandou no Twitter. Léo, você tá elogiando aí que o Filipão pode se dar bem no Galo, mas você detona o Luxemburgo no Corinthians. O Luxemburgo, sabe o que ele estava fazendo, Cirilo? Propaganda para casas de aposta. Continua, né? O Filipão estava no banco de reservas do Atlético Paranaense, não era o treinador, mas trabalhando com o Paulo Turra, trabalhando no futebol no dia a dia. Significa que o Filipão vai chegar no Galo, vai dar tudo certo? Não sei. Mas diferentemente do Vanderlei Luxemburgo, o Filipão, que também é um veterano e tudo, o Filipão tinha um auxiliar. O Filipão teve a humildade, inclusive, de permitir ao Paulo Turra que assumisse o time, e ele foi para um outro cargo que eu acho até que era bem mais tranquilo na gestão, e agora ele volta pro olho do furacão. Diferentemente do Vanderlei, o Felipão estava vivendo o futebol. O Vanderlei Luxemburgo, a impressão que dá é que o Vanderlei nem futebol na TV estava vendo. Vamos trazer então o Vanderlei Luxemburgo, a análise dele dessa primeira parte do campeonato. O Vanderlei diz que enxerga a evolução no trabalho do Corinthians. Essa fala foi após o jogo anterior, né? O jogo de 10ª rodada do Corinthians foi disputado contra a equipe do Cuiabá, o empate por 1-1, jogando na Neoquímica Arena Corinthians. Ele falou que enxerga essa evolução, apesar dos resultados ainda não estarem aparecendo. Vamos ouvir o Vanderlei. Futebol é muito dessa forma como você perguntou, né? O trabalho está sendo bom, o trabalho está sendo bom. E não tem uma sequência para você ver as coisas que estão sendo feitas, né? E eu respeito, faz parte do nosso país, essa coisa, né? Do nosso país. Se você analisar trabalho, eu saí muito chateado do jogo contra o Del Valle. Mas eu não tenho que chegar aqui para você de falar eu saí chateado por causa disso, aquilo. É interno. Interno eu vou falar o que tem que falar. Porque se nós aceitarmos, como da maneira como nós jogamos contra o Del Valle, passivamente, eu tenho que sair do Corinthians. Então você vê hoje um time que chegou de viagem totalmente diferente do que jogou contra o Del Valle. Então isso é um processo crescente. Vamos dizer assim, vou pegar um ditado que é muito usuário, né? Que é trocar pneu com carro andando. Aí você conta os esquemas. Eu estou buscando trazer jogadores da categoria de base. Hoje nós tivemos algumas surpresas. Então algumas coisas estão acontecendo, uma renovação e tendo que ter resultado. Então os resultados são ruins, mas eu vou analisar como um profissional que tem experiência. O Corinthians vai chegar na frente no Campeonato Brasileiro. Nós temos agora 10 dias para poder encaixar um trabalho. A nossa necessidade de ter 2 dias, que eles não tiveram no mês de maio, foi um mês que atropelou tanto vocês como nós, né? De jogo. 2 dias para eles ficarem em casa com a família, descansar. Agora, quando voltar com a faca nos dentes, saber que nós temos um compromisso importante. Nós temos Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para nós seguirmos. O que nós fizemos até agora? Serviu? Não. Começamos a avançar no trabalho? Sim. Mas serviu por resultados? Não. Então nós temos que trabalhar em cima do que trouxemos de bom e agora temos que buscar resultados.
Copa do Brasil, agradeça a Eduardo Cudê, hein, Vanderlei? Mas por isso que no dia que o Cudê acertou com o Galo, né? Rescisão e tal, que tava indo pro aeroporto, o Henrique André trouxe essa informação. Aí, não me recordo se foi você ou Simões, acho que foi o HG. Falou assim, não, mas se o Atlético não puder levar o Cudê no aeroporto, algum torcedor vai pagar o Uber ou vai levar. Falei, não, e se nenhum torcedor do Atlético quiser levar, um torcedor do Corinthians vai aparecer para levar o Cudê no aeroporto de agradecimento. Ô Simões, Corinthians foi citado como um destaque negativo, 16º colocado após 10 rodadas, apenas 9 pontos, então tá fazendo menos que 1 ponto por jogo. E o Vasco da Gama, hein? 6 pontos em 10 rodadas. O que será que o Barbieri tá achando até aqui, hein? Olha, o Cirilo, e é interessante, né? Porque o Vasco fez uma janela de muito investimento no início da temporada, né? A gente não pode deixar de destacar, o Vasco buscou o Jair, que era titular do Atlético. O Vasco pegou o Pedro Raul, que era centroavante do Goiás, que era super cobiçado. Veio de um brasileiro muito bom ano passado. Um brasileiro muito bom. Tá vivendo uma reserva agora, né? O Vasco pegou o Ivan, goleiro. Né? É reserva hoje, goleiro. Que o Léo Jardim tá muito bem, mas o Ivan não é um goleiro qualquer. O Vasco foi contratar o Léo Pelé, o zagueiro no o Andrei voltou do Chelsea. Mas parece que agora já nem vai jogar mais. Não, o Andrei vai embora. Mas tô dizendo, mas ele jogou 6 meses. Foi um reforçozinho. Contratou os 2 laterais, não foi isso? O Puma e... Eu acho bom o Puma Rodrigues. Acho bom lateral direito. O Piton era do Corinthians. Era do Corinthians. Quer dizer, gastou muito dinheiro. Acho que chegou a 100 milhões, não chegou? Gastou muito dinheiro. O investimento do Vasco na janela. Aí é que tá a história, Léo. Você falava aí do Flamengo, né? O processo do Flamengo de reestruturação foi o melhor de todos, porque ele aconteceu na gestão do Bandeira de Melo sem a obrigação de ser campeão. Ele foi muito criticado pelo torcedor naquele momento, hoje é idolatrado, tanto que foi inclusive eleito deputado federal, né? O Bandeira de Melo. Por quê? Porque o Flamengo se reestruturou sem a pressão interna de ser campeão. Então, o Flamengo, quando ele estava se reestruturando, chegou um determinado momento que ele se deu ao luxo de buscar um Everton Ribeiro no futebol árabe, se deu ao luxo de pegar um Diego Alves, mas bateu na trave antes de ganhar. A partir do momento que ganhou, praticamente só ganhou. Né? Você vai se recordar, o Flamengo perdeu uma final de Copa do Brasil para o Cruzeiro em 2017. 2018 foi vice-campeão brasileiro do Palmeiras, né? Com o Filipão, inclusive, como treinador do Palmeiras, chegando próximo, mas sem o nível de investimento que ele conseguiu ter a partir de 2019, porque ele preparou a casa. Ele preparou a casa para poder chegar nisso. Aí ele foi campeão brasileiro e da Libertadores 19, foi campeão brasileiro 20, 21 foi vice do brasileiro e vice da Libertadores, 22 ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, e aos trancos e barrancos, trocando de treinador, que é justamente o que a gente critica a rodo depois que o Jorge Jesus saiu, só que a qualidade do elenco é tão forte, tão desproporcional pro futebol brasileiro e sul-americano, que isso garante ao Flamengo seguir forte em todas as competições. Mas o Flamengo fez ao contrário. O Flamengo primeiro se estruturou para depois gastar. Né? O Corinthians está querendo gastar para se estruturar, fica muito mais difícil. Eu lembro quando o Vasco acertou com a 777, uma entrevista que me marcou bastante, porque foi na véspera de um Vasco e Flamengo. E aí, eu sei que você vai... O diretor da 777 disse que este é o último jogo em que o Vasco da Gama vai disputar em condições inferiores financeiramente à do Flamengo. Aí os caras ficaram malucos, né? E não foi o que aconteceu. Não é simplesmente jorrar dinheiro, inclusive não tá nem isso, nem jorrando dinheiro. Tem a questão da organização também, e não à toa os protestos estão acontecendo também no Vasco da Gama.